A história de Andradas ganha novos elementos que vem enriquecendo e contribuindo para sabermos como eram essas terras antigamente. O arqueólogo Bruno desenvolve um trabalho bem interessante nesse sítio arqueológico, que é composto por pinturas rupestres. Mas para chegarmos a esse destino, encaramos uma caminhada de cerca de 10 minutos, apreciando a natureza e as montanhas que abraçam o típico município mineiro. Quando chegamos ao nosso destino, encontramos um paredão de pedras, que em seu interior guarda mais um capítulo da história da região. Por uma passagem estreita, entramos na caverna. Isso aqui significa uma comprovação da presença indígena em Andradas, né? Andradas teve essa presença indígena, né? Nós sabemos disso por relatos, documentos, os livros publicados já por outros historiadores, mas nós não sabíamos até desde quando. Isso aqui é uma prova cabal de que existia essa presença indígena em Andradas de muito tempo. Nós não sabemos quantos anos ainda, as pesquisas têm que avançar, mas segundamente beira milhares de anos que essas populações indígenas estavam aqui em Andradas, vivendo nesse território, deixando o seu legado, né? Seja em formato de indústria lítica, né, pedra lascada, pedra polida, como também nesse caso das pinturas rupestres. Arqueólogos realizam mais uma etapa no primeiro sítio arqueológico de Andradas. Com esse trabalho, eles tentam identificar o número de figuras que os nossos antepassados deixaram aqui e, com isso, contribuir ainda mais para a história do nosso município. As paredes da caverna foram plastificadas para que os profissionais pudessem realizar o decalque das figuras que estão na parede. Para auxiliar os trabalhos, foi montada uma iluminação especial para que os arqueólogos pudessem realizar as tarefas com maior precisão. Com este processo, será possível conseguir uma série de informações para complementar a pesquisa. Hoje nós estamos começando um trabalho que chama decalque de pintura rupestre. O nosso objetivo hoje é, como vocês podem ver, né, os plásticos estão ali, é para tentar identificar, primeiro, os contornos das pinturas, para tentar identificar a forma e o que são as pinturas. Conseguindo identificar o que é essas pinturas, né, hoje nosso trabalho é simplesmente fazer isso com os plásticos. Né? Na segunda etapa vai ser transformar esses desenhos no plástico em formato digital. Com isso a gente vai conseguir analisar e comparar com outras pinturas do Brasil. Essa comparação é importante porque nós vamos conseguir, talvez, relacionar essas pinturas com algum grupo cultural antigo, que os povos indígenas, né, eles tinham uma diversidade étnica e cultural muito grande. Então, cada grupo pintava de uma forma diferente. Então, cada grupo também tinha um estilo de pintar diferente. Então, analisando essa pintura, talvez nós conseguimos relacionar com algum grupo específico que existe nos estudos da arqueologia brasileira. No decalque a gente consegue identificar o número de figuras, nós conseguimos identificar o formato dessas figuras, e nós conseguimos identificar se essas figuras têm uma em cima da outra. Não é o caso aqui, a gente já percebeu, né? Mas em muitos outros lugares do Brasil, os grupos indígenas pintavam um em cima do outro. Então ia um grupo, pintava, outro vinha e pintava em cima. Então o decalque a gente conseguiria ver claramente qual pintura é mais antiga com relação à outra. Né? Não é o caso de Andradas, aqui provavelmente talvez tenha sido uma fase só de pintura. Né? A gente não pode precisar porque as pinturas estão em má estado de conservação, né? Estão muito apagadas e a cor da rocha não ajuda. Então a gente não consegue ter esse detalhe. Mas outros locais a gente consegue ver claramente 2, 3 ou 4 vezes que foram feitos. O decalque é fundamental para a gente conseguir saber essas diferentes cronologias da pintura. As figuras não têm forma muito definida, né? Pelo menos agora a gente não consegue ter esse padrão. Né? O que hoje nós conseguimos ver é que tem figuras zoomórficas. Né? O que é zoomórfico? É figuras que têm características de animais. Então, provavelmente, talvez tenha algum tipo de felino ou algum tipo de macaco que a gente consegue, talvez, identificar, mas elas estão muito mal em estado de conservação. Então, é difícil a gente ter uma clareza, né? E a gente conseguiu ver, talvez, um antropomorfo, que é isso também, uma figura que parece ser humana, né? Mas também não temos certeza ainda. Mas essas são as duas figuras. Ainda não temos ainda, estou terminando os trabalhos, né? Então não temos ainda figura, mas claramente tem mais de 15 figuras aí na pintura. Os sítios arqueológicos são reconhecidos como parte integral do patrimônio cultural brasileiro,
pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216. Os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União. Esse sítio hoje ele é registrado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, como determina a lei, né? Vocês acompanharam aqui quando nós viemos com uma arqueóloga. Nós fizemos naquela época, eu e ela, nós fizemos o registro do sítio e enviamos no caso, para a Superintendência de Belo Horizonte. Passado algum tempo, veio o de Belo Horizonte, os arqueólogos do Instituto, e aí fizeram a confirmação do sítio arqueológico. Então hoje ele é um sítio arqueológico protegido em esfera nacional e ele está sendo alvo também por parte da Prefeitura de um processo de tombamento municipal. Mas ele já existe uma produção federal sobre ele. Muitas pessoas se perguntam quanto tempo tem esses desenhos. O que nós temos hoje, praticamente certeza dessa pintura, é que ela deve ser muito antiga, porque as populações que eram agricultoras, né, os indígenas, depois que estabeleceram populações que plantavam, eles deixaram, na maioria das vezes, de fazer pinturas em abrigos como esse. Então, provavelmente, essa pintura é de uma população, são populações anteriores a populações que plantavam, trabalhavam com agricultura. Então, pode ser que sejam pelo menos antes de Cristo. Isso é muito seguro que seja. Para Bruno, esse trabalho é muito especial. Ele participou da descoberta desse espaço e está dando continuidade nos trabalhos de pesquisa, aprofundando ainda mais os estudos. Pretende escrever um artigo científico, dando ainda mais visibilidade à história de Andradas. A próxima etapa agora é passar para a digitalização do plástico, extrair as formas, e aí com isso a gente conseguir fazer a comparação. Se tudo der certo, a gente vai escrever um artigo acadêmico e depois divulgar num congresso da área, que é a Associação Brasileira de Arte Rupestre, tem um congresso. E a nossa intenção é levar essa pintura de Andradas para expor para os nossos colegas debaterem também. Para mim isso significa uma mudança, né, de como Andradas, eu acho, deve olhar para o seu passado, né? Porque se antes nós tínhamos uma história de Andradas muito voltada para os imigrantes, que sem dúvida alguma tem uma presença fundamental, né, a participação dos colonos no século XVII, XVIII. Isso aqui é importante a gente dizer que os indígenas têm uma contribuição também e relevante na história de Andradas. E a gente entender que o que hoje nós entendemos como o território de Andradas, ele teve essa presença indígena que deixou um legado. Deixou um legado material, que são essas pinturas, os materiais líticos, né, pedra lascada, polida, mas também deixou essa identidade de que eles estiveram aqui e deixaram essa marca na sua presença. E aí é importante entender que eles não apareceram, provavelmente eles foram mortos, né? Então, se eles não estão mais hoje aqui, é porque houve esse processo. Isso aqui eu conto um pouco dessa história, que é a história do Brasil, que é do genocídio indígena, né? Depois do trabalho concluído, é hora de voltar para casa, apreciar a natureza e recarregar as energias.